ti chiamo Padre. Ora è semplice, ma ieri desistevo e tu sai perché. Io ti chiamo Padre, insegnami tu ad essere figlia e amarmi amandoti di più. Tu che hai contato le notti che ho pianto ed ogni volta restavi al mio fianco. Tu che hai colmato quel vuoto che avevo dentro ogni giorno di più, ogni giorno di più. Ti chiamo Padre mentre tu operi in me, sei mio Padre, ti prendi cura di me, sei mio Padre. Sei la mia bussola, ti chiamo Padre, ogni errore che faccio ci sei, sei mio Padre, quando ho paura lo sai, sei mio Padre. Vuoi la mia felicità? Olá, pessoal, mais uma vez estamos aqui com o podcast Silvia Boni, com você aí na sua casa, no seu lar. Olha, eu quero que você nos segue, nos acompanhe aí, né? Dá um like ou teu joinha. Eu gosto de falar do seu joinha. Olha, gente, hoje aqui temos uma pessoa especial nesse podcast. Você não pode perder. Você sabe que esta pessoa é jovem, está na Itália, mora na Itália há quase 20 anos, ou até mais de 20 anos, e é uma jovem, fala 5 línguas. Eu descobri agora, ela fala 5 línguas. Olha que bênção, gente. Uma jovem que decidiu dedicar a vida dela ao Senhor. Isso vai tocar muitos jovens, muitas pessoas aí que ainda não decidiram, muitos jovens que estão pensando aí o que vai fazer para Deus. Ela é um exemplo de pessoa para te dar uma orientação. Você ouvindo esse podcast, você vai ver, Deus pode fazer o mesmo na sua vida. Vale a pena, vale a pena. Ela é cantora na Itália, ganhou um prêmio lindíssimo aqui na Itália como cantora. E está aí cantando, dando o testemunho dela, que é especial. E também depois você vai acompanhar ela aí nas redes sociais dela, como cantora italiana, gente. É uma brasileira falando na língua italiana, evangelizando na língua italiana, cantando na língua italiana. Que bênção que Deus preparou. Então, nos segue aí, é especial. Então, está aqui com a gente a Amanda, cantora Amanda Peixoto. Olá! Que alegria te receber aqui, Amanda. Olá, Silvia, prazer é todo meu. Obrigada por essa oportunidade maravilhosa que você está me dando, de estar aqui compartilhando a minha história, o meu testemunho. Tenho certeza que vai ser um tempo muito especial. Que legal. Amanda, para mim é lá de especial esse momento com você. Porque eu acompanhei um pouquinho, depois você vai falar, você está no projeto do Ângelo Malgeri, que é um cantor bênção aqui na Itália. Quem não conhece aí no Brasil, tremendo, já foi para o Brasil, é casado com uma brasileira, né? Tem uns filhos aí, tudo brasiliano. E é um homem de Deus, e logo ele vai estar aqui também, para a gente entrevistar ele.
E a Amanda está num projeto dele e ela ganhou ali em primeiro lugar. Amanda, o que eu queria te perguntar agora é uma coisa muito especial. Como você é jovem, essa caminhada que você teve aqui na Itália, tem, né? Porque você realmente hoje vive na Itália, vai pouco ao Brasil. Essa caminhada com Deus, como que você caminhou num país que ainda não tem tantos jovens, né? Como o nosso Brasil, né? Grupos e grupos de jovens, igrejas cheias de jovens. Como que é como foi assim, esse encontro com Deus? Como foi sua vida antes de você hoje chegar, né? Que está bem conhecida já e vai ficar mais ainda agora, né? Me conta aí um pouquinho a sua testemunhança, como foi esse prêmio que você ganhou como cantora aí, a melhor da Itália, que é uma honra para nós como brasileiro. Então tá, vamos lá. O prêmio é fresquinho, digamos assim. Eu participei em novembro de 2021, na verdade, e ganhei esse prêmio. Seria o primeiro concurso e único de música cristã aqui na Itália. Uau. Então, todos os anos participam muitos e muitos jovens. E em 2021, eu tive esse privilégio de ganhar esse prêmio que abriu um monte de portas para mim nesse país. E não só nesse país, porque eu já estive na Suíça também, levando o evangelho, levando as minhas músicas. Mas a minha caminhada com o Senhor, ela começa muitos anos atrás. Hoje em dia eu tenho 28 anos, mas eu praticamente cresci no evangelho. Então, a música para mim sempre foi um instrumento de comunicação com Deus. E muitas vezes, onde as minhas palavras não conseguiam chegar, com a música eu conseguia tocar o coração de Deus e Ele conseguia falar comigo através da música. Ele acalmava a minha alma, colocava paz no meu espírito. Então, eu creio firmemente no poder da adoração. Não somente a adoração pública, né? Mas a nossa adoração no nosso quarto, no nosso secreto. Sim. E foi ali onde tudo começou na minha vida. Então, eu voltando um pouquinho para trás, para depois contar tudo, quando eu nasci, a minha mãe era muito jovem, ela tinha 15 anos, o meu pai tinha 19. Então, eles eram namorados, assim, sabe? Suas primeiras experiências. E minha mãe se encontrou grávida. E o que ela fez? Ela deixou com que eu crescesse com a minha avó. Então, a minha avó, o nome dela é Amélia, hoje em dia ela tem 71 anos. Eu moro com ela aqui na Itália e ela é uma grande mulher de Deus, um grande instrumento que Deus usou na minha vida para me falar, Amanda, Jesus é o caminho, Ele é a verdade. Naquele momento, mais precioso que ela te passou, né? Isso. Ela própria me deixou esse legado, esse tesouro precioso. Então, e todas as noites antes de dormir, ela sempre orava por mim, pela minha vida. Então, eu falo para ela que os joelhos dela foram os que me sustentaram até aqui. Então, eu cresci com ela, com 6 anos a gente veio para a Itália. E aqui, 6 anos de idade eu tinha quando eu cheguei na Itália. Então, eu sempre estudei aqui, sempre tive minhas experiências aqui nesse país e aprendi a amar esse país. Que legal. Então, por mais que, como você acabou de falar, é uma cultura totalmente diferente da nossa, uma mentalidade diferente, o Senhor tem me colocado no meu coração um amor por essa nação. Onde muitos jovens não conhecem ainda o Senhor, onde as igrejas não estão lotadas como as igrejas brasileiras, onde a adoração ainda está um pouquinho limitada, somos em poucos, mas a gente tem uma boa notícia, estamos fazendo grandes coisas aqui para o Senhor, então continuem orando por nós, que o evangelho está avançando aqui na Itália. Mas, como todas as pessoas que crescem sem pais, assim, eu também tive que enfrentar os meus gigantes. E os meus gigantes, por muitos anos, foram o abandono, a rejeição. Então, eu tive que enfrentar sentimentos na minha alma que eu tentei procurar em vários lugares algo que pudesse preencher, mas por muitos e muitos anos eu não o encontrei. Porque tem áreas da nossa vida que é só o Senhor mesmo. Tem situações tem perguntas na nossa cabeça que é só o Senhor que vai responder. Ninguém pode responder. E por muitos anos a gente questiona Deus, mas por que eu cresci sem os meus pais?
Por que minha mãe era tão novinha e teve que tomar essa decisão, me entregou para minha avó? Por que os meus amigos têm seus pais e eu não? E eu lembro que eu era pequenininha e as minhas amiguinhas contavam, né, que o pai tinha ensinado a andar de bicicleta e eu não tive esse privilégio. E eu lembro que eu chegava para o meu quarto, eu orava, eu falava, Deus, por que a minha amiga aprendeu a andar de bicicleta com o seu pai e eu não? Então, eu sempre tive esse relacionamento com Deus, mas era um relacionamento de muitos porquês. Na infância. Até que na adolescência ali começaram os verdadeiros problemas, né? Porque a adolescência é um período difícil, complicado, que a gente quer tentar ser grande, mas não é grande, não quer mais ser criança. Não sabe o que Não sabe o que a gente quer da vida, não sabe, Daí ali eu enfrentei... Anos? 14, 15. Até que hoje eu falo, nossa, eu nunca voltaria naquela fase. É difícil mesmo. Isso. Então, naquela idade, a gente conhece os primeiros meninos, né? E eu lembro que teve um menino que falou claramente para mim, Amanda, você não está procurando um namorado, você está procurando um pai. E aquilo me feriu. Porque até nos meus relacionamentos isso era evidente. Isso chegava a sufocar os outros, sabe? De tanta necessidade que eu tinha, né? de ser amada, dessa paternidade, sim. Então, eu tentei por muitos e muitos anos procurar em pessoas aquilo que realmente estava na minha frente, aquilo que só o Senhor podia me dar. Você já conhecia, mas você ainda não tinha o entendimento que ele era um pai. Isso, nem o entendimento da paternidade e nem eu tinha tido uma real experiência com o pai, uma real experiência. Isso, Amanda, fazendo um parênteses aqui, é importante, porque às vezes o jovem caminha com Deus, mas como ele teve problemas na infância, lá com os pais, ou no caso teu, não um pai presente, ele começa a não entender Deus como pai. É difícil esse relacionamento. Sim. Como que você passou essa fase aí? Você afrontou esse problema? Quando você viu que não tinha saída, você... Eu tive que enfrentar o problema, porque, na verdade, eu sabia onde estava o problema. Eu sempre soube, tanto que eu perguntava para Deus, como que eu faço te chamar de pai se eu não tive um pai presente? Mas enquanto eu só colocava barreiras, inventava desculpas, ou simplesmente culpava Deus de toda essa situação familiar, eu não estava permitindo a Ele de poder agir na minha vida, de curar as minhas feridas, de entrar no meu coração e fazer algo que só Ele podia fazer. Aquela cirurgia que só o médico dos médicos sabe fazer. Porque realmente, Silvia, para mim era mais fácil acreditar que Deus podia ressuscitar um morto na minha frente do que acreditar que Ele podia curar a minha alma. Porque era um terreno muito difícil. Mas que nem... se posiciona num lugar assim, de mim, ninguém passou pelo que eu passei. Parece que sofrimento é só teu. É verdade. Ninguém está passando por isso. E Deus não está vendo, né? É verdade. Isso é um momento como se a gente falasse, alguém me ajuda, por favor, ninguém vê a minha condição. Até que um dia eu lembro como se fosse hoje, eu entrei no meu quarto, por isso que eu falo da importância do quarto secreto, da importância realmente da gente falar com Deus. Porque Deus, Ele coloca pessoas para nos ajudar, isso é real, é fato, mas quem melhor do que Ele, do que o Criador, para entender aquele que Ele criou? Então, naquele dia eu entrei no meu quarto e falei, Jesus, você é o caminho que conduz a esse Pai. Você é o caminho, você é a verdade, você é a vida. Então, eu preciso que hoje você me tome pela mão e me conduz até esse pai, porque eu não sei o que é ter um pai. E a figura materna, bem ou mal, minha avó conseguia cobrir, conseguia fazer esse papel. Mas a figura do pai, eu acho que principalmente para uma mulher, é algo muito delicado, assim, eu tenho visto ao longo dessa experiência que eu tive. Então, aquele dia eu entrei naquele quarto, no desespero total, e pedi ajuda, pedi socorro, e naquele dia eu descobri o amor de Deus, que é um amor que ele não pode se comparar ao amor de ninguém. É um amor que não te julga. É um amor que é algo que é graça imerecida, entendeu? Graça. Porque agora o ser humano, ele é levado a eu te amo se você tem algo em troca para me dar. Sim, esse é o amor do mundo. Esse é o amor do mundo, o amor humano. Mas Deus, ele não estava nem aí. Tanto que quando ele entregou Jesus na cruz, não somente ele estava pensando na salvação,
mas ele pensava no relacionamento. Sim. E é o que muitos na igreja ainda não têm entendido e não têm buscado. Conseguiu entender. Esse relacionamento com o pai. Relacionamento pai e filho. E naquele dia eu comecei um novo processo com Deus. Um processo diferente dos meus primeiros 17 anos de vida, porque foi com 17 anos que eu tive essa experiência do meu quarto. E não era mais um relacionamento de ir na igreja no domingo, escutar a pregação do pastor, voltar para casa do mesmo jeito. Foi um processo meu e dele, onde ele falou, agora, filha, eu vou tirar dentro do teu coração toda essa mágoa, limpar, todo esse ódio, eu vou limpar, eu vou restaurar a tua identidade. Porque o que estava comprometido era a minha identidade. Porque realmente, se alguém falasse hoje, Amanda, você é feia, eu acreditava. Se amanhã alguém falasse, você é linda, eu estava acreditando. Porque eu não sabia quem eu era. Não sabia. Eu não me aceitava. Isso. Era que nem uma montanha-russa. Mas naquele dia a gente entrou nesse processo e eu permiti ser tratada e curada por ele. E foi algo maravilhoso. Ali realmente eu entendi que eu era filha, que eu era amada, que eu tinha sido planejada. Eu não estava nos planos dos meus pais, mas eu estava nos planos de Deus. E os planos dele, para mim, eram maiores do que os meus. Então, ali começou uma nova trajetória, uma nova fase. Passei por outros tipos de lutas, claro, porque enquanto a gente estiver aqui, a gente vai sempre estar num constante processo. Mas essa cura, Amanda, é a cura da nossa identidade, né? A palavra fala assim que antes da fundação do mundo, nós já éramos eleitas nele. Sim. E lá ainda, nós não sabíamos quem que ia nos gerar. Se o ventre que ia nos gerar ia ser uma mãe presente ou ausente, e que tipo de pai nós íamos ter. Então, Deus ele já decretou ali algo tremendo. Sim. Antes da fundação do mundo, você já é minha. Eu já te escolhi. Isso nos traz cura. Salmo 139, versículo 16, fala que antes que o nosso corpo uniforme e vazio, ele já sabia todos os dias da nossa vida. Então, quando você vê que lá ainda, né, agora você imagina depois a sua trajetória, né, futuramente, um casamento, com quem você vai casar, com que filho você vai ter. Então, as pessoas, elas limitam Deus, esquecendo que já é uma promessa, você já é minha. Sim. E então, você chegar nesse processo aí é muito importante. E outra coisa, Amanda, para mim, isso é muito importante, o teu testemunho, porque você não está falando que você foi num congresso, que você foi num movimento ou num curso e ali você descobriu. Você está falando que você foi no quarto. Sim. Foi com ele. Mateus 6 fala, entra no seu quarto, fecha a tua porta, que eu estarei ali. E ele fala que já sabe tudo de você. Então, não pensa que Deus não sabe que você está sofrendo, que você já foi abandonado, desprezado, humilhado. Ele sabe, não é para você estar ali falando, Deus, olha aí o que o povo está fazendo. Não, estar lá com ele. Ele quer relacionar e agir como pai na sua vida, na minha vida, assim como fez na vida da Amanda. Sim. E aí, Amanda, e esse processo E, na verdade, eu participei de vários congressos, vários cultos, vários eventos, mas o que eu percebia era que não passava de um momento. É bom, É mas bom, isso é não agradável. nos leva uma A cura gente tem que ter perfeita enquanto você não tem intimidade, Isso, né? O pai quer falar com o filho, né? E aquela constância, né? Ele quer falar com a gente todos os dias. Não só no evento, não através do pastor, e glória a Deus pela vida dos pastores, mas ele quer ter um relacionamento cara a cara. É aquela coisa, tipo assim, de você acordar e falar, bom dia, Espírito Santo. Tô aqui, me cura. E tem um versículo que eu amo, que fala que a terra, ela está esperando, né, com ansiedade, aquela manifestação dos filhos. E eu amo esse versículo porque eu falo, podia usar a manifestação dos cristãos, a manifestação dos evangélicos, mas está esperando a manifestação do homem, da mulher, de qualquer coisa. Mas ali fala de filho. E quão importante é, então,
A A paternidade. paternidade. Do Pai E é algo que o Celeste. mundo está tentando roubar. O diabo está Sim. tentando roubar. Porque, infelizmente, a gente vive de uma geração de pais divorciados, situações Sim. familiares abaladas, muitas e muitas situações terríveis nas famílias. Então, o alvo é ali, é a identidade, é a paternidade. Porque se ele consegue estragar esse relacionamento e fazer com que o homem pense que não é digno de ser filho, aí ele já completou a obra dele, né? O inimigo. E é um perigo isso na adolescência. Nós estamos falando aqui, eu sei que você tem filho aí, ou você mesmo adolescente que está ouvindo isso, fique atento, porque a adolescência é um perigo. O inimigo trabalha para mudar a identidade, porque ele ainda está em dúvida. Sim. Não sabe, cada hora o adolescente quer ser uma coisa. Cada hora ele acha que ele vai fazer uma coisa, como você falou, ele acha que é grande, não é, acha que pode, ainda não pode. Então fica naquela dúvida. É por isso que eles se perdem, né? Rapidinho o inimigo laça, né? Envia para droga, para prostituição e para tantos vícios, né? Isso. Esse momento aí a gente precisa se cuidar, né, dessa geração da adolescência, porque se eles estiverem cheios do Espírito Santo, saber quem é, então ele vai estar cheio das coisas dos céus, coisas de Deus, e não Sim. preocupar com o que está acontecendo aqui. E a minha, se eu tivesse alguma coisa para falar para os pais próprios, seria isso: não desista do teu filho. A minha avó, em nenhum momento, ela desistiu de mim. E eu, pessoalmente, eu tenho 28 anos, eu sou contra essas mães, às vezes, que pegam e falam: ele não quer ir para a igreja, deixa ele em casa, sabe? Eu fui criada, não tinha esse negócio de não quero ir. Eu cresci amando a igreja, amando a casa do Senhor, porque ali realmente foi um ambiente onde Deus realmente se revelou a mim. Eu amava cantar, foi sempre a minha casa, a casa de Deus era a minha casa. Porém, eu creio que é muito importante a gente ensinar os princípios. Minha avó, ela sempre bateu muito na tecla, ela sempre me levou para a igreja. E aonde eu não conseguia chegar, porque teve até momentos que nos 15, 16, eu me tornei um pouco rebelde. Graças a Deus eu não fui para os vícios, para coisa assim. Mas o meu problema era mais os relacionamentos. Eu já me relacionava com pessoas que eu sabia que iam ser tóxicas para a minha vida. Pessoas que queriam me modelar do jeito delas, porque eu não sabia falar não. Eu tinha esse grande problema também. Não conseguia falar não. Tudo era... Então, por muitos anos, eu fui manipulada por pessoas, por rapazes. E minha avó simplesmente chegava a um ponto que ela falava: Amanda, eu não vou falar mais nada para você. Eu vou entrar no meu quarto e vou orar. E aconteciam coisas que depois eu desistia daquele menino. Enfim. Que lindo, né? Ter uma sempre, avó assim. sim. Sempre na base da oração. Então, ali, depois, até que eu cheguei nesse processo, e o Senhor colocou paz no meu coração até em relação a isso, porque você, não tendo tido paz, ok, eu vou buscar num homem, aquilo que me faltou. Mas se eu fosse buscar do jeito que eu estava, não ia funcionar, era um porque estrago. você ia trazer um peso para a pessoa. Um peso para a pessoa, um peso maior ainda para a minha vida. Querendo pegar peso, né? Isso mesmo. Então, eu sempre me encontrava com pessoas que passavam um tempinho e falavam tchau, tchau, porque eu não te aguento. É por isso que hoje muitos casamentos estão com problemas aí, porque descontando no descontou, outro. A pessoa casou para achar que aquela pessoa ia completar tudo, né? E não é. Não é Jesus assim. mesmo. Primeiro você tem que ser curada, sarada para entrar num relacionamento, para que o outro também seja sarado, não para você completar ele, sabe? Sim. Isso eu não consigo entender, esse casamento. Então, os dois completam, aí é uma bênção. Sim. Né? Amanda, e como ficou a sua relação hoje com o seu pai aqui, com a sua mãe? Então, Hoje em dia o meu pai mora no Brasil. Pensa que depois que eu vim para a Itália, eu vi ele só 2 vezes. Uma vez quando eu tinha 12 anos e a outra vez foram 3 anos atrás. Aí toda aquela coisa que também você tinha, provavelmente, né?
jogando culpa neles, Sim. você liberou perdão, Liberei. conseguiu liberar perdão, que é importante isso. Naquela mesma Tirar do tarde, o coração. Senhor falou comigo, Amanda, agora que você descobriu o meu amor, que você se sente amada, você se sente filha, eu preciso que você faça um negócio. Daí ele falou, eu preciso que você se levante e ame. Amém. E eu falei, tá, mas quem que eu preciso amar? E ele falou assim, eu preciso que você ame aqueles que te abandonaram, aqueles que Uau. te machucaram, porque é essa a diferença entre a gente que conhece o Senhor e quem não conhece. Porque amar quem nos feriu, aí que tá o negócio. Aí que é Amar quem nos quer bem é fácil, né? Não Aí temos- complicou pra mim, porque assim, como filha, eu falei, poxa, Senhor, assim, Sou eu que sofri, né? eles Fui eu como que- pais que deveriam vir, né? Hoje eu já tô grande, hoje eu já, tipo assim, não sou mais aquela menininha. Se eles viessem falar comigo, eu entenderia. Mas Meu não, mas aí Deus Deus. falou, mas foi você quem me conheceu. E eu te digo mais uma Foi coisa, eu Senhor. preciso de você para ser bênção, para alcançar a vida deles. Uau. E foi assim, daí eu me uni em oração com a minha avó, a gente nunca parou de orar pela nossa família e declarar todos os dias, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então a gente decretou, declarou, e ali eu tive esse encontro com meu pai no Brasil, e ali a gente sentou, eu lembro que a gente sentou num shopping e conseguiu conversar. Se passaram 6 horas e a gente nem viu o tempo passar. Uau. 6 horas conversando, ele contou a vida dele, eu contei a minha, e naquela ocasião ele falou para mim que ele tinha ido à igreja e ele ia se batizar. Uau. Daí hoje meu pai é um servo do Senhor, a gente se fala, se converteu, ele tem sua família, teve 2 filhos, e hoje em dia o Senhor tem restaurado o nosso relacionamento. Que lindo, Amanda. Daí a minha mãe também veio morar na Itália. Hoje ela mora pertinho de casa, 10 minutos da minha casa. Ela também casou com um brasileiro. Eu tenho 3 irmãs por parte da minha mãe. E ali também o Senhor está trabalhando, a gente está orando para a salvação da minha mãe, para que ela conheça o Senhor. Porque hoje, com outra idade, outra maturidade, eu entendo que quem foi ferido não consegue amar. Então, eles também tiveram seus problemas. E hoje, realmente, eu não desconto nele nenhum tipo de culpa. Eu entendo que o Senhor... Foi vontade de Deus. Porque hoje mesmo eu falo, se não tivesse acontecido isso, hoje eu não teria o que contar. Então, hoje eu tenho uma história para contar. Eu conheci um amor de um pai que não abandona. E esse pai que me ensinou a perdoar e amar. Isso ficou livre da culpa, do peso. Do peso, do ódio. E você estava fazendo tudo isso, enquanto isso eles não estavam preocupados. Você viu o que é? Exato. Então, o perdão é descer da nossa razão, Isso. né? Isso é a coisa linda. Hoje está aí essa caminhada, hoje você está cantando nas igrejas, trazendo louvor. Amanda, olha o que Deus fez com a tua vida. Eu tô assim, gente, é bênção demais. Deus deu para ela um louvor que fala da paternidade do pai. Sim. Como que é esse louvor? Eu ouvi, gente, vocês precisam ouvir, vocês vão, sabe, passa para as pessoas aí, elas vão ser curadas, vai ter paternidade, vai entender o que é. Amém. Que lindo. Na verdade, eu gravei um CD, né, depois de ter participado desse concurso que se chama J Factor. E eu assinei um contrato discográfico, gravei um CD e o nome do CD é Ti Chiamo Padre, ou seja, Te Chamo de Pai. Te chamo de pai. Gente, olha o que Deus faz. Yes. Cura, né? E era algo uma pessoa que não entendia a paternidade, não tinha, hoje falando, ministrando através do louvor, paternidade na vida das pessoas. E nas minhas músicas eu conto a minha experiência, eu conto todas as noites que eu chorava, pensando que Deus não estava nem aí para minha situação, mas em que em nenhum momento Ele tinha me abandonado. Eu conto de como foi essa luta contra quem estava tentando me destruir mesmo, contra as vozes que eu ouvi por vários anos. Eu conto do processo com Deus, onde Ele começou a me curar, começou a tirar dentro da minha alma todos os sentimentos de amargura que estava ali dentro. E hoje, depois de um ano, né, porque o CD ele saiu em março de 2022,
passou então 1 ano e 3 meses, mais ou menos, eu já tenho visitado mais ou menos 150 igrejas, levando as músicas, levando o testemunho. E eu fiquei restaurando vidas mesmo. E vidas, Silvia, de todas as idades. Porque a gente pensa que é algo assim. Enquanto a gente está vivendo no nosso mundinho, ai, não, essa é a minha história, é terrível, ninguém viveu coisa parecida. Então, mas não, quando a gente sai para fora, a gente percebe o quanto a nossa história pode curar outras vidas e tocar mesmo. Pessoas de todas as idades, adolescentes, senhoras que vêm falar comigo. Experiências, assim, incríveis. E eu vejo o quanto a igreja está carente da paternidade de Deus. A gente busca o Deus de milagres, os Deus de promessas, o Deus da prosperidade, vitória, aleluia, faz campanha, mas a ferida está ali sangrando. Verdade. E aquele Deus da prosperidade, a gente não permite ele entrar no nosso coração e restaurar. Então, a pessoa ferida, frustrada e quebrada vai conseguir como? Vai ficar em pedaços. Vai sobreviver, não vai viver. Não vai, entendeu? Comecei um negócio, não deu certo. Tudo que eu ponho a mão não dá certo. Restaurar a paternidade é coisa séria, séria, porque é um mandamento, né? Você vê, a palavra fala, né? Honrar pai e mãe. Para que vá bem os seus dias na terra, entendeu? Para que prolongue seus dias na terra. Então, até mesmo para prosperar hoje eu trabalho com isso, eu falo, como é que você trata os seus pais? Como é que você tratou? Porque às vezes já perderam, né? Então, vamos liberar perdão aqui, por que não está dando certo? Aí era um mau filho, maltratava, não perdoou, não, ele não foi um péssimo pai, não quero nem falar. Falei, não, você vai falar. Porque talvez teve pessoas que cresceram com o pai, com os pais, mas talvez não eram pais presentes. Sim. Tem várias histórias, abusos, várias coisas. Mas a gente tem que liberar. E Deus restaura tudo isso, né? Assim como Ele fez com você, como Ele fez comigo. Vocês ainda que não ouviram o meu testemunho, está lá no podcast Silvia Boni. Ali está contando toda a minha história, que também foi uma situação assim, né? Eu lembro, Amanda, que eu tive esse encontro com o pai, entendeu? Eu já era, para você ver como que é, né? A gente não pode servir uma religião, a gente tem que saber que a gente está servindo um Deus verdadeiro, um pai. A gente não está servindo uma religião. Ser evangélica é uma religião, ser católica é uma religião, sei lá o nome que a gente dá, sempre é uma religião. Mas quando você entende que Deus não é uma religião, Deus é um pai, muda tudo. E eu já trabalhando na igreja, já como líder, eu ainda não tinha esse encontro. Porque eu perdi meu pai com 7 anos, depois perdi minha mãe ainda nova. E eu fazia festa pro Dia das Mães, preparava para a igreja, eu não tinha mãe. Eu preparava festa pro Dia dos Pais e não tinha pai. Então, assim, lá dentro, eu via, sabe, a mulher do meu pastor, que era mais velha que eu, estava com a mãe lá, cabelo branquinho. Ali eu falava, cadê minha mãe? Então, para você ver que eu ainda culpava Deus. E eu tive que ter esse encontro, embora eu procurei ajuda em tudo, sabe? Tudo que tinha, pessoas que faziam libertação, cura. Parece que Deus queria tratar diretamente comigo. Porque eram bênçãos para outros, mas para mim, chegava a minha vez, parece que não dava certo de eu ser curada, era uma coisa assim. Até que um dia eu liguei até um louvor dentro da minha casa, sozinha. Eu falei tudo que eu tinha que falar para esse pai. E eu falava assim, olha, eu fiz isso para você, eu fiz aquilo, olha quantas vidas eu ganhei. Eu só fui falando, sabe, para ele. Eu nunca desviei, eu sempre fui isso, eu sempre fui aquilo. Eu não conheci nada no mundo. Como quem, a culpa é tua. Eu te amei, eu te amei e você não me amou. É bem assim, gente. Isso é importante você ter esse relacionamento. Porque o pai é assim, a gente tem que afrontar. Isso, aquilo, eu senti dor lá, você não estava presente, aquele momento, isso, aquilo. E eu falava isso com Deus, eu te servi, eu fiz tudo.
Tipo assim, eu te amei e você não me amou. Olha a minha condição, olha... Mas você sabe o que eu ouvi de Deus, Amanda? Foi incrível essa cura minha. Por isso que eu quero falar aqui para também que toque a sua vida aí. Eu não ouvi, eu tive assim, eu tive uma visão de um pai sentado numa poltrona, que para mim ali seria Deus. Só que aqui eu ouvi ele falar no meu ouvido assim, Silvia, senta aqui. E batia a mão assim nas pernas, senta aqui no meu colo. E eu, não, porque isso, porque aquilo. Aí eu gritava, eu chorava, eu gritava, eu pus um louvor alto, vizinho nenhum escutar. Não, você não me viu nisso, naquilo, eu fiz isso. Mas eu precisava daquilo. Uau. E ele não mudou a sua pergunta, sua resposta. Ele só falava assim, senta aqui. Senta aqui, meigo, com uma voz suave, senta aqui. E eu fui entendendo assim, fui acalmando, fui entendendo assim, ele falando, eu só quero você. Uau. Eu só quero você, Silvia. Não tudo que você me fez. Uau. Eu quero você. Então, quando eu entendi isso, que às vezes a gente trabalha na igreja, faz um culto, faz isso, estou fazendo obra de Deus, eu estou isso, eu estou aquilo. E quantas vezes... Mas a gente ainda não é restaurado. E eu ainda senti isso. Olha aqui, eu estava sentindo isso, fazendo as coisas para Deus, fazendo para Ele, e não entendendo que Ele queria eu. Então, eu mudei totalmente a minha vida. Eu falei, Deus, Ele é Pai, Ele interessa por você. As coisas que você faz, amém, mas não é mais importante do que você. Então, Ele nos ama com amor eterno, com amor de Pai. Sim. Porque hoje eu vejo, eu tenho 3 filhas, se a minha filha falar para mim assim, olha, ficarem bem na vida ou ter a melhor coisa, para mim, não me importa, ela é minha filha. Eu quero ela, não o que ela tem. Não o que ela está fazendo. Ela pode estudar, ser a melhor na escola, ela pode ser a melhor aí em qualquer área. Eu ainda quero ela como filha. Claro. Né? Ela não muda para mim, eu quero ela como filha. E também um filho, né? Que a gente vê tantas mães aí com um filho na droga, um filho que está fazendo coisas erradas. Você vê aquele amor. Aquela mãe ama o filho. Para ela, ele não é o ladrão. Para ela, ele não é o drogado. Ela é o filho. Sim. Então, se a gente entender isso, é a mesma coisa aqui na Terra. Assim, a nossa paternidade com Deus. Deus nos quer como filho. Não como o que nós estamos fazendo. Então, muitas vezes a gente trabalha para Deus, achando que Deus vai mudar com a gente, porque a gente está fazendo. E Ele está falando, fica mais comigo, você está tendo muito tempo com isso, com aquilo. Então, hoje, para mim, eu priorizo esse momento, ficar com Ele, mais do que com as pessoas. Sim, fundamental. E quando você entende isso, você é amada, você é livre, o amor flui através de você. Então, é uma das coisas que eu falo nas igrejas que eu visito também. A tua identidade, ela não vai mudar por causa do teu pecado, ela não vai mudar por causa daquilo que você fez ou você deixou de fazer, porque tem muita gente que não se sente digna. Sim. Digna de estar com o Senhor, digno de participar até de uma ceia. Parece que é aquela coisa, ai meu Deus do céu, de tão pesado. Espiritualiza tanto, né? E a ceia é uma coisa que fala, lembra de mim. Uma coisa assim, vem filho, vem cear comigo, vem lembrar daquilo que eu fiz. Se você acha que aquilo, crê que aquilo é o sangue, o corpo, quem que limpa é o sangue? Quem que cura é o corpo de Jesus. Então venha. É importante, realmente. E essa sinceridade também que você falou, porque às vezes a gente fala, Deus, o Senhor sabe. E realmente Ele sabe. Porque é Ele que nos criou, Ele que nos formou, Ele sabe exatamente aquilo que a gente está sentindo. Mas Ele precisa que a gente abra a nossa boca e fale com Ele. Por quê? Porque Ele é um Deus educado. Entende? A palavra diz que Ele está ali na porta, Ele está batendo. Se você abrir, Ele vai entrar. Então, assim, Ele não vai agir no teu casamento se você não convida Ele para entrar no teu casamento. Ele não vai curar a sua alma, o teu coração, se você não fala, Jesus, me ajuda. Então, como você falou aquele dia da tua experiência, chegar diante dele, tirar a máscara
Que às vezes a gente bota a máscara de manhã e só tira à noite para dormir. Mas é tirar a máscara e falar com ele sinceramente aquilo que a gente está sentindo. Porque senão o peso vai continuar, a culpa vai continuar. E como eu falei antes, você vai sobreviver, você não vai viver. O dia que eu cheguei diante de Deus e falei, olha, tá doendo, tá difícil. Porque eu vejo todo mundo tendo alguém ali presente e eu não tenho ninguém. Por quê? Aí eu consegui, parece que foi um destrave na minha vida. Mas até aquele momento, eu, que nem você, eu vivia fazendo um monte de coisa para a igreja, mas para suprir uma necessidade que eu tinha, né? Preencher um vazio e mostrar para as pessoas que eu estava ali ativa. Mas Deus, ele não é a favor do ativismo, né? Não. Ele quer o nosso coração, ele quer nos curar. Porque só quando a gente é curado, a gente consegue curar a vida das outras pessoas. E é isso que eu tenho visto nesse ano. Visitei várias igrejas, conheci várias pessoas. E hoje eu entendi por que eu vivi tudo aquilo que eu vivi. E hoje eu posso dizer que o meu testemunho pode curar pessoas. Porque às vezes eu falo para pessoas que nunca ouviram falar sobre isso. Nunca ouviram falar de um Deus que realmente entra no profundo e cura. Então, está sendo maravilhoso aquilo que o Senhor está fazendo. E realmente, você que está ouvindo, não sei qual é o problema que você está enfrentando. Pode ser um problema familiar, financeiro, no casamento, com os seus filhos, no teu trabalho. Hoje você não entende, mas amanhã você vai entender. Hoje você só vê confusão, só vê aquele caos, assim, parece que tudo vai desabar. Mas um dia você vai falar, uau, agora eu entendi o processo e hoje eu posso realmente usar o que eu vivi, a minha experiência, para ajudar outras pessoas. E não tem nada de mais glorioso do que isso. Você falar, eu consegui, eu passei, segue esse conselho que você também vai conseguir. E é isso que o Senhor tem feito na minha vida, através da música, que sempre foi o instrumento que Ele usou. Eu, desde pequena, canto. Com 4 aninhos, minha avó falava que eu pegava o controle remoto da TV e usava como microfone pela casa, pegava a escova de cabelo. Que legal! E eu já fazia os meus shows em casa. Amém! Então, minha avó já sabia. Aliás, ela mesmo, quando eu era pequenininha, que ela me apresentou, né, ao Senhor na igreja, ela falou para o pastor, essa menina ela vai adorar o Senhor. Uau. Então, ela lançou essa semente. Ela profetizou vida, né? Que lindo. E hoje ela está vendo os frutos. Minha família, Glória minha a mãe, Deus. meu pai, minha avó, eles são hoje meus Que fãs, bênção, número né? 1, O entendeu? deles, né? Então, hoje. assim, eu acho que hoje Deus restaurou Deus tudo, fez né? isso. Tudo. É por isso que você Vale a pode pena. sair por aí. Hoje eu digo que vale vidas, a pena. Restaurando vidas. Ai, Amanda, que lindo. Foi bom demais estar aqui com você. Como faz as pessoas te acharem aí? Como que é? Então, Depois a gente também vai colocar sim. ali, mas... Então, eu estou no Instagram, o meu nome lá é Amanda Oficial Music. Depois no Facebook também, como Amanda ou Amanda Peixoto, na página e no perfil. E no YouTube também, se vocês procurarem Amanda Ti Chiamo Padre, vai estar lá o meu CD completo para vocês ouvirem. As músicas são todas em italiano, mas tem uma música que tem um refrão em português. E o nome dela é Meu Pai. Se você colocar lá, Amanda, Meu Pai... Se desse uma palhinha aqui, Ti Chiamo Padre. Mas não dá, né? Não tem nada para tocar. Mas vocês, gente, segue ela aí na rede social dela. Vocês realmente vai ser tocado por esse louvor de pai e vai ser curado. Realmente tem sido uma bênção. Amém. E logo, né, quem sabe, vai ser traduzido em português quem aí. Sabe, o Senhor, ele está fazendo mas está tão maravilhas. lindo em italiano. Eu acho que você cantando em italiano no Brasil também vai ser bom. Os brasileiros, eles gostam de ouvir música italiana, entende, né? Ficou então, lindo. vão lá ouvir que vocês não vão se arrepender. Que bom, Amanda. Que alegria Pra poder mim estar também. aqui. Obrigada por você estar aqui. Qual é o nome do seu ministério? Você é de Verona? Eu sou de você Verona. Frequenta a igreja? Eu frequento a igreja que se chama Chiesa Cristiana Evangélica Independente. O meu pastor é brasileiro, pastor Derli. Ai, que legal. Tem vários brasileiros morando lá na região de Verona. Sim. E daí a gente tem essa igreja maravilhosa, com várias pessoas, vários jovens, várias crianças. E a gente está orando, né, para o Senhor salvar
a Itália. Amém, amém. E eu conto com a oração do pessoal para estar orando para que a gente possa realmente ser instrumento, tanto eu quanto a Sílvia, né? Sim, que o Senhor nos colocou aqui aqui para ver a isso. Itália, né? Eu sempre falo, Senhor, estamos aqui para ver essa nação de joelhos te adorando. E nós vamos ver isso, em nome de Jesus. Deus já está fazendo grandes coisas aqui na Itália. Eu tenho visto assim, uma mudança muito grande. Eu começo a pensar já que tem um foco de avivamentos aqui, né? Tem. De 20 anos atrás, quando eu cheguei, hoje tem uma diferença grande já. Muitas pessoas com fome, sedento, muitos italianos, né? E hoje a gente está colhendo frutos de anos e anos de oração, na verdade. É verdade. Hoje, com a minha turma, a gente conseguiu com que algumas músicas nossas passassem na rádio dos mercados aqui na Itália. Uau! Que era algo que, assim... Que benção, Amanda. No Brasil é comum a gente ir numa loja, no mercado, ouvir um Deus te abençoe. Aqui não tem isso aqui não tem nem Deus te abençoe e nem música tocando na rádio. Jesus te ama. Aqui é tudo bem mais difícil. Eu lembro quando eu cheguei aqui e falava, Jesus te ama. Como? Jesus me ama. Você está me gorando? Você está me... Jesus morreu pelos pecados. Eu não tenho pecado. Eu sou bom pai, bom filho, bom marido. Eu falei, meu Deus, o negócio aqui é mais profundo. É mais profundo, não dá, não. Então, pra gente, Brasil, essa a gente questão... fala, Jesus te ama, ele já pede oração, já quer receber, né? Então, mas nós estamos plantados aqui. Sim. Eu creio em você... Você me falou um pouquinho dos seus pastores, já faz anos também que eles estão aqui, uns 20 Eu acredito poucos. que eles também são pessoas que Deus plantou na nação, né, com um olhar nessa nação, com amor por ela, né? E a gente crê. Deus vai trazer um grande avivamento na Itália. Em nome de Jesus. Amanda, muito obrigada. Deus abençoe. Um abraço para o Ângelo, para os seus pastores, para a sua avó querida, que um dia eu vou conhecer. Com certeza. Que realmente te conduziu a ele o bem maior, né? Amém. É conhecer Jesus. Eu falo que a herança que um pai, um avô, alguém pode deixar para um filho, para um neto, é Jesus. Por mais condições financeiras que ele tem, não é importante. O importante é deixar Jesus. Então, quando cresce sabendo quem é Jesus, hoje a gente fala com os pais, né? Leva seu filho, a palavra já fala, né? A conhecer Jesus no caminho que deve andar, para que quando ele crescer, ele não vai perder isso. E é mesmo incrível, por porque não perde. que ele vai, ele pode até ir nos caminhos errados, mas ele vai recordar. É engraçado que não fala assim, vai lembrar dos pastores, vai lembrar da igreja. Não, vai lembrar que os seus pais falaram. Então, é importante, isso é um cômputo dos pais, né? A gente, às vezes, joga isso para a igreja, né? Mas não é, a responsabilidade é dos pais. É dentro, né? de casa, o primeiro ministério está na casa. É ali que você tem que dar as palavras de princípio das coisas de Deus. E isso aí sua avó fez com excelência. Graças a Deus. Um abração para ela, Deus abençoe. Amém. E que você continue aí, trazendo vidas para essa Itália, restaurando essa paternidade tão importante que é na vida das pessoas. Amém. Um beijo, gente. Nos segue aí. Segue a Amanda. Um beijo para todos vocês. E logo a gente está aqui com mais um podcast.